Boa noite. O, nossa Sônia está entrando, né? Hoje tenho alegria mesmo de abrir hoje a nossa roda multicêntrica, trazendo para o debate de hoje, certamente, uma das grandes novidades que nessa vivência que estamos nela, né, sobretudo a partir do início da pandemia, e esse processo da pandemia que foi gerador de tantas novidades, e as novidades, sobretudo, no processo de resistência a partir das favelas, especialmente do Brasil, mas especialmente do Rio de Janeiro, não só no combate ao Covid, mas porque a previsão de morte era algo muito maior diante do que já foi de terrível, né, e que está sendo de terrível, era muito maior ainda em função da situação que ficou ainda mais escancarada, né, durante esse processo de pandemia, né, onde a desigualdade, né, aparece de forma exuberante, terrivelmente, e esse processo, certamente, a partir da existência das favelas, levaria, né, pela ausência ou pela incompletude ou pela falta, né, das políticas públicas, e das políticas públicas, especialmente na área sanitária, mas em todas as áreas, né, e o que agravou muito mais e fez com que as favelas, né, criassem, não porque criou agora, mas porque tem uma história, né, tem um processo, tem uma tradição, e articulado e orgânico, ela pôde dar respostas que são quase que o conjunto da cidade, né, ou dos espaços onde as coisas funcionam normalmente, ficaram muito impressionados, né, com a resposta dada, né, e certamente isso tem algo que tem a ver com o que a partir de como é que se chega nas universidades, a partir de como é que esse processo no campo mais amplo, né, das políticas públicas e do acesso vai se dando, certamente tem o que nós costumamos chamar, né? Oi, Sônia, que bom que você está aqui agora. Oi, querido. Consegui entrar no celular, porque estou com problemas. Mas que bom que você agora já está e vai continuar, com certeza. Já estou Mas, assim, do que seriam esses novos intelectuais orgânicos? Isto é, quem está falando a partir do que é, de fato, e de onde as coisas acontecem, né? E dentro dessa organicidade, né, a alegria hoje, né, de apresentar um programa inteiro da Roda Multicêntrica, reconhecendo e homenageando, né, algo que é muito importante, que é a criação do Dicionário de Favelas Marielle Franco, né? Quer dizer, que simbolicamente isso representa nesse processo que estamos vivendo, e o que na realidade, né, mais que simbolicamente, representa, né, das visões tradicionais que a gente vê, né, do que você vai buscar tudo que você não está sabendo lá nos dicionários, né, como é que esses livrões todos resolvem os problemas de uma visão mais tradicional das diferentes relações dos saberes, né, e por que não, e que beleza, né, pode ser hoje o nosso programa, nessa apresentação do que significa o Dicionário de Favelas Marielle Franco, né? E eu queria, então, nessa abertura, pedindo para que vocês, né, se apresentem, assim, nesse primeiro momento, para depois a gente fazer uma apresentação real do que é o dicionário, só dizer para vocês, trazer aqui uma espécie de presente, né? É um verbete que está sendo produzido para que vocês possam receber o mais brevemente possível, do que é escrevivência,
que Conceição Evaristo está produzindo. Então, a escrevivência fará parte do Dicionário de Favelas Marielle Franco. Então, com essa notícia de abertura, eu abro, então, para que vocês possam se apresentar aqui nesse primeiro momento, e depois a gente vai fazer uma apresentação do que é, as pessoas todas querendo saber o que é esse dicionário, né? E qual foi a história dele, que processo é esse que trouxe hoje, né, aqui uma intelectual de primeira linha, né, acostumado com ela, inclusive, nas mais diferentes reuniões desse processo, né, inclusive lembrando o nosso saudoso Alcione Araújo, né, e Aderbal e tantos outros, né, e aí com Cleonice também desse processo, né, de lá de trás, né, de do que significa a construção da resistência, o que significa a construção da democracia, né? Aliás, as pessoas todas que estamos aqui somos desse carretel, né? Dessa forma, dessa linha que vai cada vez mais se juntando e tornando rede, né, na construção do processo democrático. Então, abrindo, quem vai estar, né, a Paloma e a Mila, que estão a partir de lugares diferentes, né? Paloma, desde o Santa Marta, os mais diferentes lugares, né? Essa costura do dicionário é assim, uma coisa extraordinária, não podia. E Mila, que vem lá de Niterói, né, Mila? E ao mesmo tempo que roda pelas diferentes expressões do que significa a resistência, do que significa a perspectiva de vida que está sendo construída, para ela fazer as observações do que é a apresentação de vocês hoje desse dicionário. Quem é que pode abrir aí, cumprimentando a gente? Eu posso começar. Então tá. Boa noite, Adair, meninas, minhas companheiras. Daí eu conheço de longa data, a gente tem muita coisa em comum, certamente não temos em comum o horário de trabalho, porque essa hora, para mim, é hora de dormir. É coisa que eu já estava fazendo quando a Paloma me acordou, dizendo que estava na hora de falar. Eu estou na fazenda há mais de um ano, em isolamento, e acordo com as galinhas, durmo com as galinhas, como se diz aqui, né? Então, mas estou muito feliz de ter conseguido acordar e poder participar com vocês dessa conversa, dessa roda, para a gente tratar do dicionário, explicar um pouco dessa experiência linda que estamos todos aqui participantes do dicionário. Meu nome é Sônia Fleury. Obrigado, Sônia. Paloma? Boa noite, queria começar saudando todos aqui presentes, agradecendo especialmente ao Adair pelo convite, né, uma alegria poder estar aqui falando sobre esse projeto lindo, né, do qual tenho muito orgulho de fazer parte. Meu nome é Paloma, eu sou socióloga, desde o início da minha trajetória acadêmica, me interesso por pensar, refletir as favelas, mas mais do que isso, sempre tive também um desejo de participar da militância, de construir junto conhecimento, de uma maneira, né, horizontal, com intelectuais da favela, e eu acho que o dicionário é essa oportunidade muito rica da gente conseguir construir junto, de costurar, pensar, tecer a cidade, né, fazer uma troca potente entre quem está na academia, quem está no cotidiano da favela, esses diversos intelectuais que estão pensando a favela e a cidade, né, constantemente. Então, vou falar um pouquinho hoje dessa experiência tão rica que me alegra muito, que foi idealizada, né, pela Sônia, pela Cleonice, a gente vai falar depois também por outros intelectuais, né, da favela que estão aí na trajetória de luta há muito tempo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Que bom. Oi, Adair e Mila, Sônia e Paloma, boa noite. Boa noite a todos que estão participando e nos ouvindo, né? Eu sou Cleonice, tenho
essa marca de ter vivido 40 anos militando numa comunidade que é a Cidade de Deus. Então, passei por várias experiências de governo, várias experiências de troca de conhecimento, né, de construção de saber coletivo, e participo hoje do Dicionário de Favelas Marielle Franco, já de várias formas, né? Participei do nascimento da ideia antes, nos debates sobre favela e a cidade, depois o convite da Sônia para a gente compor um grupo que pensasse a proposta do dicionário de favelas que ela trouxe, né, para nós. Estive no Conselho Editor, representando o SEAC, Centro de Ações Culturais e Cidadania da Cidade de Deus, e hoje eu estou na equipe, né, que trabalha junto com a Sônia no trabalho de execução do que é definido politicamente no dicionário. Eu quero agradecer ao Adair pelo convite, ao Portal de Favelas e à Roda Multicêntrica por estar aqui. Vai ser uma boa conversa. Que bom. Emília, por favor. Boa noite, eu sou Mila Neves, eu sou antropóloga, eu sou produtora cultural, conselheira de cultura aqui de Niterói também. Em tempos de antropologia, né, quando eu estava muito mais imersa dentro da academia, antes de estar designada na maternidade solo, eu comecei a estudar bastante essa questão da escrevivência, né, do que eu vou falar um pouco depois. Então, inclusive, minha monografia foi sobre espiritualidade científica, onde a escrevivência ela é uma parte pilar e central do pensamento da periferia, né, mas que se dá em todas as zonas periféricas, né, as EIs. Então, é basicamente isso, assim. Construo também junto com o deputado Valdec Carneiro o mandato dele, né? Sou assessora, e estamos juntos aí, tá bom? Vamos conversando mais. Que bom, né? Só pelas apresentações já dá para a gente, né, ter aqui a ideia do que vamos poder trocar aqui hoje. E queria também chamar a atenção nesse primeiro momento, né, Sônia e todos aí, a importância também desse processo do próprio Itamar, né, Itamar Silva, do Santa Marta, que não está conosco aqui hoje, porque hoje é um programa de mulheres. São as mulheres que têm a voz aqui, né? E o Itamar é esse parceirão que, inclusive, é um dos que ajudaram a criar também aqui a Roda Multicêntrica e dessa importância do que é o Portal de Favela. E o dicionário. E claro. Né? Isso vocês vão certamente, né, explanar sobre isso. Né? E queria também, nesse início, falar de que conosco aqui no Portal de Favelas, né, tem a retransmissão depois do 247, do GGN, e a TVT, e o nosso querido ex-ministro Paulinho Vanucci, né, está também retransmitindo esse processo nosso. Então, acho que está essa troca importante que a gente está dando aqui hoje. Né? E vamos começar, então, uma apresentação do que significa. Vocês têm aí, cada um de vocês, pelo menos aí 10 minutos, né, para ir apresentando assim inicialmente o de 10, quem precisar 15 vai fazer 15, para a gente, que às 9 horas é que é o encerramento nosso. Aliás, desculpe, às 10 horas é 1 hora, né, de duração aqui da live. Iniciamos pela criadora da ideia, pela Sônia? Sim. Pode ser. Sônia, então. Pode ser. Então, esse é um processo
coletivo, né? Apesar de eu ter tido a ideia, isso não quer dizer que seja uma ideia que nasceu do nada, ela nasceu de um processo comum que eu pude observar durante as minhas pesquisas na época da UPP, né, de sentir essa pujança enorme da favela, dos diferentes atores coletivos que estavam na favela e que eram capazes de refletir sobre a favela, falar sobre a favela, fazer análise de uma riqueza profunda. E isso ficou muito claro nesse seminário Favela é Cidade, que foi organizado por um conjunto de atores. Depois nós fizemos um vídeo que está no YouTube, chama Favela é Cidade, com as falas e expressão daquele momento, que é muito lindo. Fizemos essa reunião lá no Santa Marta. E aí, depois disso, eu comecei a pensar que seria importante ter um instrumento onde nós pudéssemos trocar esses saberes, onde as pessoas que se dedicam na universidade a pensar sobre a favela e aqueles que na favela, hoje, com a existência enorme de tantos intelectuais na favela, com centros culturais, com museus, com toda essa efervescência, pudessem também participar em igualdade de condições, refletindo sobre a realidade da favela e criando uma horizontalidade que não existe normalmente, onde normalmente há uma hierarquia de que há um conhecimento que é melhor do que o outro, mais legitimado do que o outro, e nós queríamos desfazer isso, criar um instrumento que fosse acessível para que a história da favela, a memória da favela, as experiências que estavam sendo vivenciadas, as demandas, as denúncias, e também as formas de expressão da favela sobre a sua vida pudessem estar. Então, porque mesmo na área acadêmica, eu via assim, muita separação, muita fragmentação entre... existiam conhecimentos sobre favela na antropologia, na arquitetura, no urbanismo, na sociologia, na geografia, e muito disperso tudo isso. Eu falei, então a gente consegue reunir e trocar essas coisas e criar um instrumento que também dê potência ao que já é potente, né? A essa voz que já existe, que já esse sujeito político que já existe, e que nós pudéssemos, através de um instrumento de ponta na tecnologia, que é a tecnologia da informação, criar esse espaço virtual. Então, nos juntamos, um grupo de pessoas que pensavam e que pensam até hoje a questão da favela, tanto desde os centros de produção cultural da favela até os centros de produção cultural da academia sobre a favela, e esse grupo começou a elaborar uma proposta com um apoio muito grande de profissional, Marcelo Conazin, que é um profissional da área de tecnologia da informação e que mostrou para a gente que era viável fazer isso através de uma plataforma Wiki, que pudesse viabilizar esse sonho através de uma plataforma Wiki. Então, para começar, eu queria dizer que é daí que começam as coisas, de uma pequena proposta que foi ficando grande, e nós começamos realmente muito timidamente ver como é que a gente, um projeto piloto, como é que a gente conseguiria fazer isso. E hoje nós temos 800 verbetes, né? A forma de inscrição na plataforma são verbetes, e que são diferentes de um dicionário comum, que é uma mera definição, são textos ou expressões muito mais longas, né, sobre... Mas eu gostei muito de manter o nome verbete. Talvez a Mila me entenda aí a ideia que
a ideia do verbo como um sujeito que fala, o sujeito que está em ação. Então, a ideia do verbete é a ideia da posse do verbo como possibilidade de ação e de alteração do mundo, né? Então, é através de verbetes que nós introduzimos cada um dos participantes, que já são perto de 400 participantes, e introduzem ali as suas expressões. Claro que nós enfrentamos dificuldades grandes em realizar esse sonho, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista sociopolítico, porque uma escrita é um status, é um hábito, como dizia o Bourdieu, de classe. Não é muito mais fácil para os da academia escrever do que para os militantes que estão na favela parar a sua militância um pouco para escrever verbete. E aí nós percebemos que nós precisávamos de criar outras possibilidades de expressão dentro do dicionário que não fosse só escrita. E, aos poucos, a gente foi conseguindo introduzir fotos, vídeos, poemas, outras formas de expressão que não exatamente a forma escrita. E tivemos a felicidade de conseguir mobilizar muitos atores tradicionais, lideranças que constroem essa trajetória das favelas, como também de jovens que estão hoje nos novos coletivos da favela e que estão com a gente em vários projetos, porque hoje o dicionário já foi muito além da ideia inicial de uma plataforma. O dicionário hoje envolve a formação da equipe que trabalha, a produção acadêmica sobre o próprio dicionário. Nós temos já vários artigos publicados, pessoas que estão estudando dicionário já desde a universidade, vídeos, né, que nós produzimos, que nós chamamos o Projeto Favela em Movimento, e também um trabalho junto aos coletivos de jovens coletivos que estão nas favelas, que nós chamamos Tamo Junto, e que nós ajudamos a fortalecer um trabalho deles. E, enfim, tem uma multiplicidade de coisas, e especialmente durante esse período de pandemia, nós tivemos uma aproximação muito forte com todos os grupos que puderam usar a plataforma como forma de expressão da realidade que estavam vivendo, e que a Paloma organizou essa parte, vai poder falar muito mais. Enfim, eu acho que, para introduzir, esse foi o sonho e a realidade do dicionário que nós estamos construindo junto. Você é parceiro, assim como outras quase 400 pessoas que estão ali trabalhando junto. Obrigado, Sônia. Você citou aí a Paloma, ela podia dar continuidade, depois entra a nossa Cleonice, né? Pois não. Sim, um prazer, né? É difícil sempre falar depois da Sônia, mas vou tentar falar de algumas questões mais, talvez, formais, né? Vem funcionando. Primeiro, queria só citar que o dicionário, né, foi idealizado pela Sônia, em parceria com a Cleonice Dias, né, com Itamar Silva, com Alan Brum, com o professor Luiz Antônio Machado da Silva, a Márcia Leite e Orlando Júnior, né? Foram os primeiros que idealizaram o dicionário junto com a Sônia e que estão junto até hoje no Conselho Editorial, né, que já se ampliou. Atualmente, como a Sônia já citou, a gente tem quase 800 verbetes no dicionário e 400 colaboradores. Isso significa o quê? Pessoas que entraram na plataforma, se cadastraram e participam ativamente escrevendo verbetes. Eu queria deixar já de pronto um convite para quem está assistindo, porque qualquer pessoa pode entrar agora na plataforma e se tornar um colaborador, né? Então, eu queria convidar a todos que têm interesse, tanto de ler, né, e comentar verbetes, ou produzir para o dicionário, a entrarem na plataforma, né? Agora, e se cadastrar é muito fácil, é só colocar um nome, um e-mail, de graça, né? Não tem grandes burocracias, então isso é importante ressaltar, que as pessoas podem entrar, acessar para ler, né, e para colaborar. Como a Sônia explicou muito bem,
boa parte desses verbetes Paloma, tem... o Wiki diz como entra, qual é a plataforma. Eu nem disse, nem você. Desculpa, wikifavelas.com.br. É fácil, né? Só para explicar por que a gente tem uma plataforma própria, né? Que a Sônia falou que é no modelo da Wikipédia, né? Mas a gente tem uma plataforma diferente da Wikipédia por conta dos valores e dos princípios do dicionário, né? Diferente da Wikipédia, a gente não tenta formular um conhecimento que seja consensual, que chegue numa verdade única, né? Que as pessoas vão disputar para ver qual é a real versão de um determinado fato, né? A ideia é que a gente traga pluralidade, várias versões sobre as histórias das favelas, né? Várias vozes complementares sobre temas diversos, né? Que podem ser sobre sociabilidade e cultura, associativismo e memória, Estado e sociedade. As temáticas são muito variadas e abrangentes, mas a nossa ideia não é chegar a uma conclusão única, né? É dar espaço para a pluralidade, para a divergência. Então, por conta disso, por conta desses valores um pouco diferentes da Wikipédia, a gente acabou resolvendo criar uma plataforma própria, né? Plataforma que está em constante transformação para poder responder também às demandas dos próprios grupos que estão participando do dicionário, né? Que hoje em dia são muitos, variados. E é interessante, como a Sônia falou, notar como o dicionário também se transformou e se ampliou durante a pandemia, né? O dicionário já vinha atuando com uma proximidade grande com vários grupos de favela, mas assim que começou o período, né, de isolamento social, a gente notou que muitas iniciativas estavam surgindo, né, em várias favelas, não só do Rio, mas do Brasil todo, de organização comunitária, de solidariedade para conseguir apoio, né, tanto com, enfim, para a sobrevivência, né, cotidiana, mas para diversas formas de prevenção do coronavírus, de informação diante do fato que a gente está, né, em todo esse período de negacionismo, de informações trucadas, de fake news. Então, para colaborar, para construir junto com esses projetos, o dicionário rapidamente se organizou para criar uma seção dentro da plataforma especial com informações sobre coronavírus. E aí, dentro dessa seção, a gente foi reunindo uma série de informações que vinham sendo produzidas, né, por grupos de favela e também pela academia, por instituições públicas, né, que estavam, enfim, nessa luta por informação, por prevenção e pela sobrevivência nesse período de pandemia. Então, a primeira página grande que a gente criou, né, era de apoio às favelas, para divulgar como uma pessoa que quisesse, né, ajudar e apoiar as ações, né, de solidariedade que estavam ocorrendo na favela poderiam ter acesso às informações, e a gente foi reunindo, enfim, material primeiro do Rio de Janeiro, depois de várias partes do Brasil. Depois a gente foi reunindo também análises e propostas, fomos construindo páginas de coletivos que estavam em ação durante a pandemia, né? Páginas também sobre fundos e formas de apoiar esses grupos, e depois a gente foi diversificando. Tinham páginas com material, e materiais gráficos e audiovisuais, né, que estavam sendo criados, uma página grande de notícias, e aí nessas notícias a gente foi reunindo não só o que a grande mídia estava falando sobre coronavírus e os impactos do coronavírus nas favelas, mas também das mídias comunitárias, né, de jornais comunitários, de jornais locais. A gente começou a mapear os painéis de coronavírus que estavam sendo criados nas próprias favelas. Isso é muito importante, dizer o quanto durante a pandemia, os moradores de favela construíram conhecimento sobre a realidade que eles vivenciam, né? O quanto a gente está numa disputa é muito importante, porque o que está em jogo é a vida das pessoas, né? Pela verdade da pandemia, por conhecimento nesse período. Então, diante dos números subnotificados, diante de tanta desinformação, muitos moradores de várias favelas se reuniram para criar painéis próprios, né, com dados que foram produzidos em parceria com universidades, em parceria com os agentes de saúde locais. Então, a gente também, no dicionário, criou uma série, né, de verbetes para poder divulgar esse trabalho.
Além disso, depois surgiram, né, projetos de lei sobre coronavírus, que a gente começou, né, sobre os impactos da Covid nas favelas. Enfim, é um material grande, né, que está reunido no dicionário, e eu acho que colabora um pouco para essa construção coletiva do conhecimento sobre os impactos do coronavírus nas favelas, que já vinham sendo feitos pelos coletivos, né? Eu queria só dizer que foi uma surpresa bonita, né, no início dessa roda, o presente, né, que o Adair falou do verbete sobre a escrevivência. Cada vez mais a gente tem valorizado muito pensar no dicionário a partir de poesia, outras formas de escrita, como seja resultado da experiência vivida, né? Isso vindo de mulheres negras, intelectuais da favela, nos alegra muito. Então, vou passar a fala para a Cleonice, depois a gente continua a conversa, mas queria só dizer mais uma vez que é uma honra para mim, uma honra como jovem pesquisadora, né, uma professora recente da universidade pública, poder fazer parte de um projeto desse, porque é um projeto que eu acho que ensina cada vez mais, não só a construção coletiva, né, para o debate da cidade, mas também é muito importante para formar novos quadros, né, na academia, quadros que estejam em um diálogo horizontal com a favela, que ajuda a formar também e participar da formação, né, de jovens militantes a partir do projeto Estamos Juntos, como a Sônia falou. Então, eu acho que é uma experiência muito rica de produção de conhecimento conjunto e de uma formação coletiva, né? Um ajudando o outro, um ensinando o outro e construindo de uma maneira muito bonita esse projeto. Obrigado. Passo para a Cleo, né, agora. Obrigado, querida. A Cleonice, por favor. Está sem som, Cleonice? Está sem. É que de vez em quando meu som desaparece. Alguém pega a palavra e toca o bonde, tá, gente? Quanto mais eu convivo com a equipe, com o conselho, com as pessoas, com o dicionário, mais eu vou encontrando o sentido dele, né? Para periferias. Eu vou passar assim, a colocar Marielle Franco, né? Por que dicionário de favelas, periferia, Marielle Franco? Pela força, pela garra, pela potência de uma mulher negra que levou para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro a centralidade, a favela, a mulher, a lésbica, a raça, a garra. A morte da Marielle não matou a força, a luta, a resistência, né? A insistência de produzir. As favelas já produzem há muito tempo. Tem favelas que têm um vasto conteúdo produzido, né? História, e é uma forma de resistência. A memória é uma forma de resistência. No entanto, o dicionário é uma plataforma nacional e internacional que dá visibilidade e possibilita um diálogo interessantíssimo, porque cada autor tem o direito de colocar lá e assinar o seu texto, a sua fala, a fala como prática de luta da vida, né? E, ao mesmo tempo, a academia e quem pensa e quem pesquisa também contribui. E, dessa forma, a gente tem uma visão de diálogo, também de dissenso, também do contraditório, né? Como a Paloma já disse. Então, você tem uma fotografia muito mais completa, muito mais dinâmica. A escrevivência, eu acho que é um conceito interessante, vai ser muito bem-vindo, né? Um verbete, mas eu queria dizer que, às vezes, a ideia de verbete está muito ligada ainda a uma produção intelectual. Eu lembro, na Cidade de Deus, quando a gente levou a proposta de escrever verbete, o pessoal pensou que tem muita gente já na universidade, na favela. Opa, verbete dá tantos pontos,
no Lattes, né? Mas o problema todo é que você pode fazer verbete com poesia, você pode fazer verbete fazendo um vídeo, gravando o depoimento de uma pessoa, não é, que tem uma história de luta, você pode fazer verbete reproduzindo jornais e trazendo esses jornais para dentro do dicionário. O mais interessante que eu acho que eu gostaria de colocar aqui é, lá na Cidade de Deus, eu estou dando esse exemplo porque eu passei por essa experiência de organizar os primeiros verbetes, né? Junto com o Itamar, junto com o Alain, nas favelas. Quando a gente colocou, os jovens falaram assim, epa, nós temos a nossa história, a gente não quer que o pessoal da academia deixe de vir aqui conversar com a gente. Se for tudo para o dicionário de favela, como é que fica? Não, o dicionário possibilita a junção dos conhecimentos e faz referência e faz link com a luta que está na base, que está lá na favela, e não é só do Rio de Janeiro, não é? E de outras favelas. Eu vejo com tanta potência, com tanto vigor, esse espaço de troca, de diálogo, de conhecimento, sabe? Que eu acho que ele sintetiza vários conceitos mais modernos e tradicionais, como o Centro de Cultura, né? O Centro de Cultura do Paulo Freire, como processo de descolonialidade, né? Porque coloca a fala de várias formas, né, da prática de quem está na luta, que tem uma direção. Está na luta resistindo e tem uma utopia, né, de transformação. Então, eu acho que é sensacional. Agora, quero dizer que hoje eu estou na equipe, né, não estou mais no conselho. E eu quero citar o nome dos meus colegas de equipe, porque é um grupo sensacional de jovens que têm uma capacidade tão grande de produzir, né? E a gente aprende junto e tem uma solidariedade e age com o coração. Gente, é um espetáculo. Eu estou me renovando nessa equipe. Então, eu quero dizer, é a Sônia, é o Marcelo, a Clara, o Kaique, a Paloma, a Fernanda, o Gabriel Nunes, que está dodói, né? Está com Covid, o Lucas, o Vitor, o Pedro Braga, o Tiago, a Patrícia e Eric Lota. E dá um alô para o Alexandre. Alexandre Magalhães, beijo para você. E quero falar do conselho. Quem é do conselho? Vou citar nome, porque eu acho que isso é importante. Eu só não cito sobrenome. Pessoal que está no conselho, nós temos o Ipur Orlando Júnior e a Patrícia Novaes. A UERJ, a Márcia Leite, e estava o falecido Machado, né? Que a gente guarda no coração e que marcou a presença no dicionário. O Coletivo de Estudos sobre a Violência e Sociedade, o SEAC, com a Maria de Lourdes, o Grupo Eco com Itamar, o Instituto Raízes em Movimento com Alain, o Museu da Maré com a Cláudio Antônio, o ICICT, que é o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia e Saúde da Fiocruz, né? E a Fiocruz, que acolhe o dicionário, né? E outras instituições parceiras. Aí eu vou encerrar para que a gente possa abrir para uma outra rodada. Obrigado, gente. Vocês viram que riqueza é essa que está, né? Sônia, Paloma, Mila e Cleonice. Quer dizer, como é que esse processo gerado, né, a partir dessa interação, né, com a favela e dessa história, tem essa contemporaneidade, né? Como é que a partir da plataforma, quer dizer, não é o livrão lá que você tem que... Né? E como é que essa dinâmica já vem sendo trabalhada, né? Então, antes de passar para a Mila, para todas as impressões, né, dessa bela apresentação que aqui foi feita, eu só queria, como a Cleonice gosta de citar nomes, talvez é interessante falar aqui dos nossos queridos, né, componentes aqui que estão com a gente e tal no portal, o nosso querido Rumba Gabriel, né, do Jacarezinho, o nosso Álvaro Maciel, do Chapéu Mangueira, né? O Itamar, que todos nós já falamos dele
aqui, né? E o Mauro Barros, né, do Conselho Municipal de Cultura, e de toda a batalha que nós estamos aí trabalhando, e a Mariana Molica, e o Chico Teixeira, e o Orlando Guilhom, e a Neide Jane, né, e a Patrícia Félix, e todo esse povo que são essa plataforma que segura o portal de favelas, né? TV Portal de Favelas, e que certamente muitos desdobramentos vamos criar juntos. E ele sem dúvida, que o portal é uma expressão assim viva do que é o dicionário, né? Que relações são essas que estão sendo criadas, né? Mila, por favor, vamos ouvir aí as suas impressões, avaliações e questões sobre... Aliás, tem uma cachorrada aí. Deixa eu desligar aqui. Então... Tudo bem a alegria deles, mas aí só para Mila... Mila, então, essa pluralidade, né, que foi muito falada, ela é sempre muito bem vista, e ela retrata justamente sobre essa definição teórica da escrevivência, né? Que é como você trata a pluralidade como algo normal, porque é normal, que faz parte do cotidiano. Então, a escrevivência, dentro desse dicionário, pelo que eu observei, foi um fator essencial e prioritário, né, dentro dessa observação. Esse sujeito político, né, esse trabalhador, esse favelado, essa pessoa que mora nessa zona periférica, que não necessariamente vai morar na favela, mas mora em zona periférica, tem todo esse linguajar diferente, que é cria, tamo junto, boto fé, e várias outras expressões, que quando, principalmente, dentro da universidade, tem esse choque político e tem esse choque da vivência, que é muito falado e retratado pelas pessoas das zonas periféricas, assim, né? Então, eu acho que esse dicionário vai ser muito importante, inclusive, para os acadêmicos lerem e entenderem que, para além das expressões da favela, essas expressões, elas têm sentido, elas têm realidade, elas têm um peso político e elas têm um peso da vivência, que para além de todas as definições teóricas, o peso da vivência ele traz e ele faz com que as pessoas sejam valorizadas, né? Então, quando você joga esse linguajar e trata ele enquanto científico normal, você eleva também uma autoestima de uma população, que justamente esse novo grande boom que a gente está vendo e está tratando, né? Que todos esses assuntos que a gente trata da valorização, tanto na comunicação, tanto na estética, tanto no pensamento linguístico funcional e em diversas outras áreas, a gente trata da autoestima, a gente trata da valorização da pluralidade, mas não por um olhar acadêmico, como eu posso dizer, um olhar acadêmico que meio que trata aquilo ali como se fosse algo bonito e se coloca numa vitrine para poder observar e para poder... como se você fosse no museu, né? Fazer uma visitação. Aquilo ali é para além de uma visitação, aquilo ali é uma vivência, é uma história e carrega um símbolo de uma etnia, né? Quer dizer, de várias etnias, né? E essas várias etnias que, quando estão juntas, formam essa zona periférica e tem todo esse conflito do estar junto, né? Tem todo esse conflito das diferenças, dos diferentes estados ali. E aí você forma novas palavras, forma novos jeitos de andar, novos jeitos de falar, novos jeitos de brigar, novos jeitos de tudo, né?
E a tecnologia trouxe isso também muito perto, né? Porque só quem convive também nesses grupos de WhatsApp de dentro do morro sabe como que a comunicação ali foi exacerbada e foi colocada de uma forma muito importante nesse período pandêmico, né? Porque antes que se conversava nas ruas, a gente está conversando pelo WhatsApp, né? E é muito mais rápido, é muito mais flexível, é muito mais, inclusive, fofocas mesmo das pessoas, você consegue liberar muito mais rápido, assim, porque faz parte dessa nova comunicação de dentro da periferia, assim. Então, pelo que eu escutei, é muito importante esse dicionário para a valorização dessas pessoas, mas também para o entendimento acadêmico sobre o que essas pessoas querem falar. Porque, às vezes, na antropologia eu via bastante, né? E é um certo peso histórico da antropologia que tem muitos antropólogos hoje em dia que tentam, né, transformar essa visão do antropólogo que chega no espaço e quer fazer um trabalho de campo, mas que é todo romantizado, que é toda uma visitação, que é todo e não uma vivência de fato, né? Então é importante também trazer essa nova perspectiva antropológica que é a vivência, que a vivência, mas também quando você não vive no espaço, você vive filosoficamente também através da sua etnia. Então, são formas de vivências diferentes daquele corpo, né? E aí entra o debate de classe também junto, que por mais que você trate esse dicionário favelado enquanto seres nordestinos e seres pretos e indígenas, você também tem que observar como que essas mesmas gírias estão em outros espaços que estão em outros espaços, que essas classes são classes diferentes, mas que pertencem também a esses espaços. E aí é o grande porquê, né? Como que a palavra voa e como que essas etnias que já estão em outros grupos em outros grupos sem ser periféricos, né, também se utilizam dessa apropriação linguística para poder estar falando ali com os seus seres, né? Então, acho que é muito importante distribuir esses dicionários em diversas comunidades, né? Exemplares, fazer rodas de apresentação sobre o mesmo, mas que não seja uma coisa chata, que seja algo culturalmente pensado e proposto e produzido. Pode me chamar se vocês quiserem. Também essa questão também tem essa questão da construção, da valorização, né, como eu já disse, que também pode ser trabalhado e apresentado para a sociedade dentro também da universidade. Então, é importante debater a pluralidade real, a pluralidade que não significa que você vai estudar grupos periféricos, e sim que você vai atuar junto com grupos periféricos dentro ali da comunidade, dentro ali da academia. Então, esses dicionários para professores, para mestres, para doutores, para funcionários dos espaços é importante para a disseminação mesmo do conhecimento, né? Para a pluralização disso, né? Porque foi um trabalho que foi muito bem pensado, que foi muito bem elaborado e construído, e agora é essa parte mesmo da comunicação, né? E que não seja só uma comunicação através de PDF ou em estrutura, ou em comunidades específicas, que seja mesmo disseminado, né? Por quanto vocês conseguirem, né? Para verba também é uma questão complicada, mas, enfim, que possa conseguir patrocínios e outras formas de conseguir estar imprimindo esse material e fazendo com que ele seja visto por toda a comunidade, tanto das zonas periféricas das EIs,
tanto da academia. Eu acho que era só isso mesmo, essa questão dos intelectuais orgânicos, né? Eu também já falei, mais ou menos, e dessa valorização da Conceição Evaristo, do Adair, né? Que acho que são pessoas que a gente precisa citar, conhecer e, para além disso, apresentar mesmo enquanto filosofia para outras pessoas, para outros jovens e para outros vintages que estejam convivendo e tendo mais acesso a essas novas teorias, né? Porque desses últimos anos para cá a gente viu o impacto de políticas públicas e como que essas políticas públicas formaram novos pensamentos. Então, mexeu em tudo, mexeu economicamente em tudo, né? Você vê desde a moda, mesmo permanecendo em alguns padrões, até em novas formações de comunicação, como que foi importante essas pessoas adentrarem dentro da academia. Não pelo um estágio de que a academia seja melhor, mas sim de que a academia se tornou realmente mais uma vivência por parte dessas pessoas periféricas. E a partir de muita luta, choro e briga, e discussão mesmo com os professores, né, que aí também entra essa questão geracional, conseguiu-se fazer com que essas expressões e esses verbetes e essas gírias que hoje estão em um dicionário fosse mais presente mesmo dentro da academia. Mais presente em provas, mais presente em testes, mais presentes em diversos formatos também de passagem mesmo ali acadêmica. E é basicamente isso, assim. Parabéns, mais uma vez, pela essa construção, é muito importante, e agora é disseminar mesmo essa formação, tá bom? Tá ótimo. Mila, a gente não tem pretensão de imprimir o dicionário, não. Ele é uma plataforma que quem quer entra online e... estão ouvindo? Ele pode entrar... Aplicativo. Que foi, meu? Aplicativo. Acho que a Cléo está falando aplicativo. Não é um aplicativo. É uma plataforma que está lá, você entra wikifavelas.com.br e você tem acesso a todo o conteúdo e também a escrever. E acho que tem muito a ver com o que você falou da construção da autoestima, porque essa autoestima se dá também pela construção da divulgação da forma de expressão, mas também, fundamentalmente, da memória, né? E a memória, tanto como denúncia, como memória como recuperação, de valorização mesmo de uma vivência. Por exemplo, nós temos lá verbetes, o conjunto de verbetes todos sobre as chacinas, as várias chacinas do Rio de Janeiro. A descrição é uma coisa muito dolorosa, você ter lá a descrição de todas as chacinas nas favelas. Mas é a forma com que essas mães que estão organizadas encontram, né, de denúncia de um espaço e de ocupar todos os espaços para poder falar daquela dor e não deixar que isso seja esquecido. Mas, por outro lado, não é só a violência que aparece ali. Nós temos maior parte dos verbetes sobre cultura, né? A importância da cultura na favela, na construção dessa identidade. Então, lan house, passinho, baile funk, tudo isso está ali escrito em textos ou em vídeos, ou em poemas, ou em fotos, nós temos tudo isso está expresso ali, né? E acho que aí nós agora queremos partir para uma coisa mais de um projeto de extensão, porque nós hoje vemos que a gente tem um material tão rico que, por exemplo, Paloma falou no início, a gente não quis fazer isso dentro do Wiki, porque da plataforma da Wikipédia, porque lá era um texto único, não assinado, que obrigava as pessoas a convergir para uma única coisa. E aí a gente foi olhar, primeiro dia que nós fomos olhar lá
pegamos o nome de algumas favelas e começamos a olhar o que estava escrito, e era muito estranho, porque as pessoas, por exemplo, descreviam lá a favela, sei lá, pega lá, Chapéu Mangueira, ou que seja, e dizia assim, favela é um bairro favelizado, Chapéu Mangueira é um bairro favelizado, está no Leme, não sei o que lá. Então, eles usavam favelizado como um adjetivo, como uma forma depreciativa, quase que um bairro desqualificado, de pior, precário, que seja. E nós não usamos favela como adjetivo, a gente usa como substantivo, como potência, e não só como carência. Então, ela falou, não vou poder ficar aqui, que obriga a ser um texto só, que vem uma pessoa e põe uma coisa desse tipo. Então, nós resolvemos fazer a nossa própria wiki. Isso nos custou muito, porque nós tivemos que desenvolver uma tecnologia, o pessoal que trabalha com a gente na área de tecnologia são sob o comando do Marcelo, mas são os jovens também, que nessa área, toda hora tem desafios para ser colocados lá. Agora, o mais interessante é que a Wikipédia veio nos procurar recentemente, porque descobriu que eles começaram a ver que a Wikipédia agora, fazendo suas avaliações, descobriu que a maior parte do que está na Wikipédia, quase tudo, é feito por pessoas do norte, brancas, homens, enfim, o padrão tradicional, e tem menos foto de negros, menos foto de índios, menos fotos de tudo, e tem mais fotos de branco, ou seja, a Wikipédia representa quem escreve nela. Então, eles vieram nos procurar para entender como é que nós conseguimos fazer uma plataforma Wiki que envolve outro tipo de atores. E eles agora querem aprender conosco esse tipo de mobilização de grupos de favela, de periferias, para poder também diversificar o conteúdo que tá lá na Wikipédia, né? Então, é um processo que envolve muita criatividade, acho que por isso todo mundo tem tanta tesão, quem está lá na equipe, de estar junto fazendo isso, porque é um negócio muito, muito lindo, muito, muito desafiador, né? Todo mundo tem um compromisso político com o que está fazendo ali, e, ao mesmo tempo, estamos todos aprendendo, todo mundo aprendendo o tempo todo como fazer o que nós queremos fazer, né? Então, não sei, tem tanta coisa interessante lá, mas se vocês perguntarem mais, conversarem mais, a gente vai lembrando de coisas para falar. De toda forma, o que está aparecendo, sem dúvida nenhuma, é que a gente precisaria de mais 1 hora, no mínimo, e depois ainda mais, né? Mas como a nossa primeira hora já foi, né? E aqui a gente tem essas, né? Tudo já definido pelos horários, como Sônia já dialogou aí com Mila, e possível, né? E muito mais coisas para serem faladas, eu queria pedir para que a Paloma e a Cleonice fizessem as observações já com também a despedida, porque a gente, infelizmente, já terminou o nosso horário. Tudo bem? Agora, é um debate que precisa, inclusive, de continuidade. Né? Que bom, né? A Paloma queria... Alô? Queria agradecer Paloma. mais uma vez e dizer... Oi, estão me ouvindo? Agora sim, porque estava paralisando. Sim. Talvez o lugar que você deva ficar, né, para falar. Está ouvindo, Paloma, está ouvindo. Não, agora congelou de novo. Agora parou. Foi agora? Foi. Pode falar. Foi. Queria, rapidinho, antes que pare de funcionar, agradecer mais uma vez e dizer só que é uma alegria ver no chat que pessoas já estão se entusiasmando a participar do dicionário. Então, por exemplo, a Cristiane Martins escreveu que vai fazer um verbete sobre a Cidade de Deus, sobre o coletivo Construindo Juntos da Cidade de Deus. Então, queria só mais uma vez reforçar o convite para quem está participando do chat, para poder entrar, se cadastrar no dicionário e escrever verbetes, porque a ideia é que a plataforma seja viva, né? Seja em constante construção, reconstrução, para que essa história das favelas, que é tão múltipla e tão rica, possa ficar cada vez mais
com mais visibilidade nessa espécie de museu virtual, né, que o dicionário tem se tornado, um espaço de troca, de construção conjunta. Obrigada, e queria dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto junto com a Cléo e com a Sônia. Obrigada. Que bom. Cléo, querida. Eu também quero agradecer a Mila, né, pelos comentários, quero agradecer o Adair pelo convite, quero agradecer o pessoal do Portal das Favelas, o pessoal do 247 que vai ver, o GGM e TVT, né? Mas também quero convidar as pessoas, tanto quem é pesquisador, quem é acadêmico, como quem vive nas periferias, nas favelas, que escrevam da forma que acharem que podem contribuir como colaboradores, como sujeitos, como protagonistas no dicionário. Escrevam sobre as vivências, né? Escrevam sobre a luta, escrevam sobre a esperança. E gostaria de agradecer muito e lamentar mais de 500 mil mortos pelo Covid, mas que também, como você abriu o nosso papo, dizendo que revelou a resistência, a organização, a solidariedade na favela, né? A força das mulheres e a competência dos jovens, que saíram à luta, gravando tudo, mostrando tudo, numa nova linguagem de comunicação, fazendo jus ao que essa TV também faz, que é resistência. Muito obrigada, abraço a todos os companheiros do dicionário, é um prazer estar aqui e podem convidar novamente, que tem gente de muito valor nessa equipe que pode vir aqui também. Valeu, um beijo. Que importante, e né? O Caso Assunção, o Caso Assunção, agradecer a técnica, né? Que permite que a gente esteja aqui. Claro. Tchau, tá. Muito obrigada, viu, Adair, por essa oportunidade. Ora, e Mila, agradecer também pela tua participação e presença aqui. Né? Obrigada, gente. Obrigada, Adair, pelo convite. Foi incrível, é incrível. E quando eu falei de imprimir, Sônia, não é imprimir o dicionário todo, não. É só umas partes mesmo para poder ter físico e mostrar para as pessoas na comunidade, porque isso é importante, entendeu? Exato. Às vezes o aplicativo, as senhorinhas ficam perdidas ainda, mas com novas formas de lidar e ser, a gente vai conseguir. Mas parabéns, gente, pelo projeto, parabéns pela criação, parabéns por tudo, tá bom? Eu vou adicionar umas coisas ali também, tá bom? Tá. E é isso. Pois é, eu queria agradecer de coração a todos vocês. Eu esperava com muita alegria e expectativa esse momento, né, do dicionário ser o tema da roda multicêntrica, e o dicionário é a própria multicentralidade da diversidade, né? Quer dizer, como é que eu fiquei lembrando, inclusive, que esse livro do Giovanni Martins é um pouco também a forma do nosso dicionário, né? Quer dizer, o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que é esse morador lá do Vidigal, e que está traduzido já para 10 países. Imagina isso aqui traduzido para o chinês, né? Como é que o mandarino vai trabalhar o capítulo rolezinho, por exemplo, que é só a linguagem da favela e da rua, né? E aí depois os outros capítulos que são linguagens clássicas, né? Então é um processo, né, importantíssimo. E aí, fechar o nosso programa de hoje agradecendo muito e dizendo aí para todos os nossos companheiros, né, da TV Portal e de todos os que estão aqui nos retransmitindo também, né, a TVT, a GGN e 247, a continuidade nossa nesse processo de construção para tirar de vez essa situação inominável, né, que a gente tá vivendo, né, e que possamos... E não vai ser por falta desse processo gerador e criador que ficou demonstrado aqui hoje através de uma das simples coisas, né, que é o dicionário, mas que se reproduz de muito mais forma e que a democracia vai ser retrabalhada e reconquistada institucionalmente nesse país. Obrigado, gente. Boa noite. Tá? Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.